perguntas. Vai que tem alguma pergunta nova, né? Então, já estou gravando, tá? Então, vamos começar aqui. Olá! A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Então, antes de o professor Benko entrar em cena e mostrar as ferramentas funcionando na prática, nosso papel aqui é construir uma base sólida. Vamos entender juntos os conceitos e as estruturas que são essenciais para usar a IA no ensino superior de um jeito que seja, ao mesmo tempo, eficaz e, claro, muito responsável. E para a gente ter uma ideia do cenário, olha só esse número: 7. Em 2022, esse era o número de países no mundo todo que tinham uma política de inteligência artificial pensada especificamente para professores. Só 7. Isso diz muito, né? Primeiro, que esse campo é muito novo. E segundo, que a necessidade de entender tudo isso é urgente. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia que a gente deveria adotar. A IA não é uma ameaça, mas sim uma aliada, uma alavanca. A ideia central é enxergar a IA como uma assistente superpoderosa, que está ali para amplificar aquilo que os professores já fazem de melhor. Bom, nosso roteiro para essa exploração tem 6 paradas bem definidas. A gente começa entendendo o panorama geral da educação e vai até um plano de ação bem prático para começar a usar a IA hoje mesmo. Então vamos lá. Primeira parada: o novo cenário educacional. A tecnologia sempre impactou a educação, isso não é novidade, mas a IA traz uma mudança um pouco mais profunda. Aquela dinâmica tradicional, professor e aluno, agora ganha um terceiro elemento. A gente passa a ter uma nova interação: professor, IA e aluno. Entender essa nova relação é o primeiro grande passo. Certo, a dinâmica mudou. Mas, na prática, o que é inteligência artificial em termos que sejam realmente úteis para um professor? Vamos deixar de lado aquelas definições super complexas da ciência da computação e focar no que ela de fato faz no nosso contexto. No fundo, para a pedagogia, a IA se resume a 3 ações principais. Ela processa muita, mas muita informação de forma instantânea, ela gera conteúdos novos do zero e ela consegue prever resultados para ajudar na nossa tomada de decisão. É esse trio de funções que faz dela uma ferramenta tão potente. Agora, o que é realmente interessante é ver como isso funciona na vida real. Vamos pegar um exemplo na agronomia. Processar significa analisar em segundos toda a literatura científica sobre pragas. Gerar seria criar exercícios personalizados sobre fertilização do solo. E prever seria rodar simulações de cenários climáticos para entender o impacto numa safra. Viu como é prático? Ok, já entendemos o que a IA pode fazer. Mas toda ferramenta poderosa precisa de um manual de boas práticas, né? Como garantir que ela seja usada para o bem? É aí que entram as regras do jogo. A gente precisa de uma estrutura ética e profissional para que a tecnologia sirva à pedagogia e não o contrário. E a Unesco nos dá um guia excelente com essas 5 dimensões. Eu queria destacar 2. A primeira: mentalidade centrada no ser humano, que reforça a ideia de que a IA complementa, ela não substitui. E a quarta: pedagogia com o IA, que é um lembrete de que a tecnologia precisa ser usada com intenção pedagógica e não só por ser novidade. Agora que a gente já tem as regras, vamos para a parte mais divertida, a prática. Como é que a gente conversa com a IA para conseguir exatamente o que a gente precisa? O segredo está aqui. A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade da pergunta. É hora de dominar a arte de criar prompt. Um bom prompt, um bom comando, pode ser pensado como uma receita com 4 ingredientes. Primeiro, a persona, quem a IA deve ser. Segundo, a tarefa, o que exatamente ela deve fazer. Terceiro, o contexto, quais são os detalhes importantes. E por último, o formato, como a resposta deve ser entregue. E esse exemplo ilustra perfeitamente como essas 4 partes se encaixam. Professor de agronomia é a persona. Criar 5 questões é a tarefa. Alunos do segundo semestre no Cerrado é o contexto. E quiz interativo é o formato. Simples, direto e muito, muito poderoso. Dominar os prompts é uma habilidade-chave, mas é só o começo. Adotar IA de verdade é uma jornada de desenvolvimento profissional, sabe? E ela tem estágios bem claros de progressão. Vamos dar uma olhada em como essa jornada se desenha? Essa jornada acontece em 3 níveis. No nível 1, o objetivo é adquirir o básico, ganhar confiança para começar. No nível 2, a meta é aprofundar, começar a misturar IA com a sua própria pedagogia. E lá no nível 3, o desafio é criar,
inovar e se tornar um verdadeiro agente de transformação na educação. Teoria, regras, habilidades, jornada, tudo isso é ótimo. Mas a pergunta que não quer calar é: como começar? Tipo agora. Vamos então para os próximos passos, com ferramentas concretas e um plano de ação bem simples. Para começar, não precisa de nada mirabolante. Existem basicamente 2 tipos de ferramentas. As de acesso geral, como o ChatGPT ou Gemini, que são excelentes pontos de partida. E depois, existem as mais específicas para a educação, que já vêm com funcionalidades pensadas para a sala de aula. E o compromisso pode ser dividido nesses 4 passos, que são super gerenciáveis. O segredo é começar pequeno, mas começar agora. É assim que a gente constrói confiança e competência. Um passo de cada vez. E com toda essa base que construímos juntos, a gente chega ao momento mais esperado: ver tudo isso funcionando na prática. Porque a teoria é importante, mas é a prática que realmente transforma. E para nos guiar nessa demonstração, o professor Benko vai mostrar como aplicar esses conceitos usando ferramentas reais. E enquanto o professor Benko se prepara para começar, fica essa reflexão final para todos nós. A questão deixou de ser se vamos usar IA para se tornar quando cada um de nós vai começar essa jornada. Tipografia, né, professor? Parabéns. Agora, espera aí que eu vou abrir a outra tela. Abri errado. Peraí. Então, assim, num vídeo de 6 minutos, né, deu para juntar toda a informação desse material. Né, e aqui depois eu vou compartilhar também com vocês esse PDF aqui, tá? Que é a inteligência artificial como alinhada na prática docente. Tá? Eu queria primeiro abrir para colocações e perguntas sobre o vídeo. O que vocês acharam? Eu Pode gostei, falar. professor. Eu achei muito didático. Boa tarde a todos. Professor, achei bem interessante e relacionado ao questionamento que faz, não mais se vai utilizar ou quando vai utilizar. Por mais que a gente esteja inserido nessa agora, no dia a dia, que a IA é uma realidade, eu vejo que ainda tem pouca gente que utiliza a ferramenta. Se você mesmo olhar aqui o nosso cenário, hoje no meu serviço, por exemplo, pouquíssimas pessoas eu vejo falar sobre. A gente vê muito conteúdo na internet, mas não é todo mundo que mexe. Tem muita gente que ainda tem um pé atrás com a inteligência artificial, tem muito medo envolvido ainda, né, com o uso da inteligência artificial. Mas eu acredito que seja uma ferramenta que vem realmente para somar. Hoje a gente tem que aprender a utilizar, porque isso é um diferencial no mercado de trabalho, né? E assim, na docência, eu vejo que os alunos em si, os acadêmicos, dificilmente a gente consegue prender a atenção deles, hoje em dia, né? Pela realidade deles, por de celular demais, impaciência. Então, assim, essa ferramenta, quando você sabe utilizar, você consegue prender a atenção deles, você consegue trazer um diferencial e, com isso, alcançar o objetivo que é repassar informação, né? Acredito que seja uma ferramenta essencial que a realidade agora a gente tem que usar, tem que aprender a usar da melhor forma para ter um diferencial no mercado de trabalho. Muito, muito bom, Felipe. Eu costumo fazer uma metáfora que é a seguinte: você tem que imaginar que a IA é como se fosse um cavalo bravo. Então, se você subir nesse cavalo em pelo, você vai para algum lugar, mas quem te leva é ele. Você não sabe para onde você vai. Então, você precisa domar o cavalo. E a doma é aprender a como operar a IA, né? Para que você consiga colocar cabeçada, colocar bacheiro, colocar arreio, sentar e fazer
a tua caminhada em direção ao seu objetivo, dentro do seu ritmo, né? Então, a gente ainda está numa fase onde está todo mundo olhando para o cavalo e reconhecendo aquilo como um cavalo, mas a questão está na doma, né? E o propósito desses nossos encontros está exatamente a gente ter a oportunidade de mostrar algumas aplicações, né? Algumas coisas, por exemplo, esse vídeo que eu mostrei para vocês, eu fiz o vídeo lá no Notebook LM, né? Vocês viram lá a logo do Notebook LM. Mas vocês viram que a locutora, quer dizer, a IA que estava narrando o vídeo, ela fez referência a mim, ao que eu iria fazer, ao propósito da aula, e depois fez um fechamento encaminhando a minha entrada. Esse tipo de abordagem, ele traz a percepção do aluno para algo muito natural, quer dizer, é como se eu estivesse trabalhando literalmente com uma pessoa do meu lado, né? E aí ela dando esse tratamento. Então, é possível você configurar dentro do Notebook LM, na ferramenta que gera o vídeo ou que gera o podcast, tem um lapisinho lá, você pode configurar, eu vou abrir ele aqui, você pode configurar, por exemplo, o que você gostaria que fosse dito no início, ou no meio, ou no fim, quer dizer, você vai conduzir a conversa. E, naturalmente, aquilo que vai ser dito, você não pode entregar para a IA e falar, bom, ela que avalie, que veja o que vai dizer. Você precisa ter noção do que é relevante, do que não é, e apresentar para ela essas relevâncias, né? Porque aí você vai ter a produção de um conteúdo bem direcionado. Então, tá aqui, eu vou mostrar aqui, eu vou abrir essa conversa aqui. Então, quando você vem aqui na geração do vídeo, você tem esse lápis. Se você clicar no lápis, você tem um comando de uma área de texto onde você pode dar as orientações que serão consideradas quando o Notebook LM gerar o vídeo. Tá? Então, esse é um aspecto muito interessante, dá para você colocar até algumas piadas, né? Algumas coisas assim, para descontrair o pessoal. Né? Pode falar. Sim, e esses detalhes fazem a diferença, né? Torna algo mais personalizado, né? Cria esse vínculo, né? Tipo, tira o personagem meio que da IA e cria um vínculo, cria relação com a pessoa que está assistindo. Porque até na questão que você fala assim, dá para colocar uma piada, isso dá para botar a sua identificação. Se você é um profissional que utiliza essa metodologia de envolver o aluno, de brincar, de criar uma piada, quando você utiliza dentro da ferramenta, isso te identifica, né? Bom, hoje cedo eu estava mostrando essa ferramenta para um docente da UFT, para uma necessidade específica. E aí eu coloquei aqui que o trabalho que seria gerado o vídeo, ele foi feito por várias mãos. E aí eu coloquei mãos entre aspas e escrevi assim, bom, mãos está entre aspas porque eu, como IA, não tenho mãos. Então, é uma pequena piada, né? Quer dizer, a IA estava falando, ela disse que o trabalho foi feito a muitas mãos, menos a dela, apesar dela ter ajudado, né? Então, são sutilezas na comunicação que vão criar interesse, que vão criar engajamento, né? Que vão dar o sentido de que aquele material ele foi produzido especificamente para mim, quer dizer, para aquela aula, para aquele momento. E quando você personaliza o teu conteúdo, isso cria valor, porque ele deixa de ser uma commodity, uma gravação fria, que foi feita para um contexto e que talvez não se aplique a todos, mas o aluno vai falar, pô, isso aqui o professor fez para mim. Né? Quando ele fez, ele pensou nesta interação, neste momento. Então, isso cria valor, ou percepção de valor, nessa etapa. Então, esse é um ponto importante. E aí, eu quero mostrar o seguinte. Então, eu começo aqui
esse PDF eu compartilhei com os professores, então eu trago lá um resumo do vídeo. Se ele clicar aqui no hiperlink, ele vai ser direcionado para esse vídeo introdutório. Então, ele está dentro do PDF, clicou no vídeo introdutório, ele vai assistir o vídeo que a gente viu. Então, o vídeo apresenta uma fundamentação conceitual sólida sobre o uso da IA na educação superior, posicionando-a como uma assistente superpoderosa que amplifica as melhores práticas docentes ao invés de substituí-las. Então, esse é o ponto central, né? O conteúdo desmistifica a IA através da definição prática voltada para educadores, né? Uma tecnologia capaz de processar grandes volumes de dados e assim vai. Bom, aí terminou o vídeo, a gente vem para o segundo momento, que é o momento em que o vídeo fecha. E aí ele diz que a gente vai passar por uma parte prática, e nessa parte prática eu vou mostrar algumas ferramentas. Então, veja bem, o que estava em mente, né, quando eu estava escrevendo esse material. Eu teria muito pouco tempo, 2 horas, para quebrar objeções. Quais objeções? A objeção do que a IA representa, de qual grau que essa ferramenta me permite atuar, né? Quais são os elementos de inovação e os ganhos que eu vou ter. Então, eu precisaria quebrar as objeções e, ao mesmo tempo, linkar cada um dos exemplos com aquelas práticas, aquelas percepções que foram descritas no documento da Unesco. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para os professores foi a otimização e inovação curricular, ou planejamento de curso. Então, o que eu falei para eles é que a cada semestre a gente precisa atualizar a nossa proposta de plano de curso e entregar as coordenações, porque esse material tem que estar publicado no site da UFT, é uma exigência, só que é uma oportunidade que a gente tem de revisitar o conteúdo, de investigar quais novidades apareceram sobre o tema, atualizar alguns exemplos, quer dizer, a gente pode investigar uma potencial atualização do assunto que a gente vai apresentar no semestre. E uma boa forma de se fazer isso é interagindo com a inteligência artificial, apresentando o nosso material pré-escrito, quer dizer, o que a gente já tem, e pedindo para ela que faça. Logicamente, eu preciso, seguindo a regra do bom prompt, eu tenho que evocar o conhecimento de um especialista na minha área, né? E até com algumas especialidades que transcendem aquelas que eu tenho, e pedir para que ela analise aquele currículo para aquela turma, né? Para aquele período onde o nível de complexidade que eu preciso é X, o perfil dos alunos é Y, né? Eu vou descrevendo tudo isso para poder buscar elementos de atualização curricular. Então, vamos lá. Personalização em escala. Possibilita adaptar o mesmo núcleo curricular para diferentes perfis de turma. Então, eu poderia ter uma turma que tivesse o ponto de partida e conhecimento um pouco mais à frente e uma turma que tivesse um ponto de partida um pouco mais atrás. Então, imagine que eu estivesse adaptando um plano de curso de empreendedorismo, por exemplo, para ser ministrado para alunos do primeiro período ou para ser ministrado para alunos do 8º período. Então, quer dizer, eu estou pegando públicos com uma linguagem, com uma apropriação tecnológica, né, com um conhecimento de causa sobre a sua área muito diferente. Eu posso adaptar isso dentro da proposta. Ou eu poderia estar adaptando o meu plano de ensino, uma vez que eu reconheço que eu tenho presentes na turma alunos com necessidades especiais. E eu posso descrever quais são as necessidades especiais naquele semestre que eu gostaria de dar um tratamento e pedir que, sempre que possível, sugestões e adaptações para atender esse tipo de perfil social fosse incorporado dentro da ementa ou do plano de disciplina.
Então, atualização contínua, a IA facilita a incorporação de tendências atuais de mercado, pesquisas recentes, mantendo o currículo sempre relevante e conectado à realização ou à realidade profissional. É uma pergunta interessante a gente fazer a seguinte: qual é a lacuna de conhecimento ou qual realidade sobre o tema e as coisas que eu estou propondo no meu plano de disciplina eu possivelmente não estou identificando? Então, é muito provável que a gente encontre. E aí você começa, neste momento de reavaliar a sua proposta de aula, você tem a oportunidade de se atualizar sobre a temática e sobre temas correlatos que farão da sua fala em sala de aula um momento diferente. Então, a sua disciplina ela vai ser dinâmica. Ela não vai ser igual todo o semestre. Você pode ter um núcleo duro em termos conceituais, mas você vai ter uma abordagem dinâmica, móvel, plástica, né, em cima desse conteúdo. Bom, e o marco da Unesco, né? Em que dimensão isso se comunica com o que a Unesco traz? Então, na dimensão currículo e avaliação, demonstra como a IA pode apoiar o design de experiências de aprendizagem e mais alinhadas às competências do século XXI. Então, a qualidade do prompt é a diferença entre um currículo genérico e um verdadeiro currículo inovador, né? Que está na precisão com que descrevemos o contexto, o perfil dos estudantes, o objetivo de aprendizagem e assim por diante. Então, é diferente você chegar para a IA e falar, olha, crie um plano de disciplina de fertilidade solo. Ela vai escrever coisas relacionadas à fertilidade solo. A outra coisa é você usar a IA com um propósito muito bem definido para estruturar essa disciplina. Então, eu vou dar um exemplo aqui, prático de prompt, e depois eu falo do valor percebido. Então, você poderia dizer assim: atue como um especialista em design curricular para o ensino superior. Preciso redesenhar minha disciplina. E aí você diz qual é o nome da disciplina. Para estudantes do curso, você diz qual é o curso. No semestre, tal, né? O perfil da turma aí você descreve as características, se são alunos de origem rural, se são alunos urbanos, né? Se são pessoas que têm familiaridade com o uso de tecnologia, se são pessoas que não têm, né? Se é uma comunidade mais carente ou não, e assim por diante. Os principais desafios que observo são, então você vai dizer quais desafios, olhando para aquele semestre, para trabalhar aquele assunto com aquela turma. Por exemplo, você poderia dizer, os principais desafios que eu observo está ligado ao nivelamento, aos princípios básicos fundamentais que a disciplina exige para que seja bem desenvolvida. Então, você teria que a compreensão da IA que este é um ponto nevrálgico, né, que precisa ser atendido naquele semestre. Bom, aí aqui, crie uma proposta a partir da análise dos documentos anexos. Então, você poderia apresentar a sua ementa antiga, se você já tem o plano de disciplina. Você poderia ter um documento com anotações dos pontos que você gostaria de dar ênfase, né, de práticas que você imagina que seriam interessantes, e alimentar a IA com esses documentos todos. Então, veja bem, toda essa informação que está vindo e sendo somada ao prompt são informações muito particulares que você estruturou, né? Então, que integre os principais temas e conceitos tratados aos temas mais atuais da prática profissional e apresente casos práticos relevantes para a realidade profissional dos alunos. Organize em unidades de aprendizagem com objetivos claros, estratégicos, didáticos. Você poderia dizer, eu vou ter 18 semanas de aula, então organize em 18 encontros com aulas de duração de 4 horas ou de 3 horas, aí vai depender da disciplina, você poderia especificar. Então, este é um exemplo de um prompt
melhor elaborado, aonde você não solicita e não entrega a responsabilidade da construção para a IA. Você entrega a responsabilidade de concatenação dos assuntos, do planejamento, de entender objetivos, de entender ferramentas e tentar organizar. E, a partir daí, é muito provável que você tenha em mãos uma disciplina atualizada, né? E fica fácil da gente atualizar assim, desde que a gente tenha clareza sobre todos esses aspectos que envolvem a atualização da disciplina. Então, o valor percebido pelo docente é uma economia aí que chega a 70%, na minha opinião, do tempo gasto para planejamento desse currículo, né? Então, com qualidade, né, superior, né, dividido com devido à alta capacidade que a IA tem de integrar as coisas. Então, você poderia, inclusive, fazer uma busca de como estão os planos de ensino desta disciplina em outras instituições e trazer tudo isso como munição para que você atualize aqui os aspectos que você vai abordar dentro da sua disciplina. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, tem gente que acha que usar IA é pedir para ela fazer para mim. O que ela vai fazer para mim é a parte chata, é a parte que eu demoraria dias. Ela vai fazer muito rapidamente. E aí eu terei muito mais tempo para validar esse conteúdo, para alterar esse conteúdo e ficar com uma disciplina digna, né, de ser apresentada aos alunos, porque isso vai ser percebido como valoração, quer dizer, você está dizendo ao seu público, aos seus alunos, olha, eu fiz o dever de casa antes de apresentar essa proposta. E essa proposta, ela traz os elementos mais inovadores que estão sendo debatidos no Brasil e no mundo. E é sobre esses aspectos que nós iremos estudar. Então, isso dá uma outra dimensão, né, para a disciplina, uma confiabilidade para você, que você conseguiu se lastrear dessa forma. Então, esse aqui é um pequeno exemplo. Eu gostaria que alguém já fez um plano de disciplina usando a IA? Fez alguma coisa nesse sentido? Qual foi a experiência? Felipe já fez? Professor, eu não cheguei a fazer, mas eu vou precisar fazer uma e eu já vou aproveitar essas suas instruções aí para testar. Ah, beleza. Você vai ver que vale a pena, né? Então, assim, a frase principal é: a inteligência da resposta está na pergunta. Então, está no prompt. Então, a gente tem que ter essa percepção. Alice ainda não. Mais alguém? Bom, vamos passar, então, para o segundo uso. A eficiência e o foco pedagógico. A IA como assistente de avaliação. Essa aqui eu acho muito bacana, né? Então, vamos ver isso aqui. O sucesso da avaliação assistida por IA depende fundamentalmente da clareza com que apresentamos a tarefa aos alunos. Então, sempre que você for apresentar um material para instruir os alunos, você tem que pensar assim: este material serve para instruir a IA? Se ele estiver faltando informações para a IA, está faltando informações para o aluno. E a gente vai ver que quando a gente está construindo um material que apresente a proposta de trabalho para a IA entender e poder nos auxiliar, a gente poderia melhorar, às vezes, aquilo que a gente está apresentando para os alunos, né? Então, neste ponto, passamos a criar uma descrição detalhada, voltada não apenas ao aluno, mas para instruir a IA a compreender a atividade que a gente está informando para os alunos. Objetivos, metas, para que ela possa auxiliar
no processo de correção, lendo a descrição fornecida. Então, se eu elaboro uma boa orientação que sirva tanto para os alunos quanto para a IA, sobre todos os aspectos, depois eu consigo, usando este documento, eu consigo entregar ele para a IA e falar, olha, você vai me auxiliar na correção destes trabalhos e todos os critérios, tudo que eu pretendo considerar aqui, estão descritos nesse documento e, portanto, ela vai ter plena condição de entender e fazer um processo de primeira correção. Então, vamos lá. O principal valor está na capacidade de gerar relatórios minuciosos, detalhados para cada aluno, destacando pontos fortes e oportunidades de melhoria, com alto grau de detalhamento e um alto grau de personalização em função daquilo que o aluno escreveu no trabalho dele. Algo que seria inviável fazer manualmente se você tivesse com turmas grandes ou se você tivesse várias turmas, né? Então, imagine que, além de corrigir, eu consigo elaborar um feedback personalizado, mostrando para aquele aluno quais foram os pontos mais fortes da resposta dele, no que ele se destacou e quais foram as oportunidades de melhoria que eu observei. Aonde ocorreu o erro, qual foi o erro e o que ele poderia, em que ele poderia melhorar. Então, isso cria uma identidade de não adianta a gente entregar conteúdo e depois não entregar feedback. Porque se o aluno não tem feedback, ele não tem referência para melhoria. Ele só faz as entregas e depois ele recebe a nota e vai ver se passou ou não. Só que, do ponto de vista pedagógico, a ausência do feedback, ela deixa de produzir um ganho formativo no aluno. Então, é importante por isso. Equidade e consistência é outro aspecto relevante. A IA atua como uma ferramenta ética e justa, aplicando exatamente os mesmos critérios para todos os alunos da turma, eliminando vieses inconscientes de eu gosto mais desse, mais daquele, esse ponto de vista está mais alinhado com o meu, esse aqui não está. Então, você vai eliminar isso, fazendo com que as suas avaliações sejam mais imparciais sobre esse aspecto. Você tem que dizer o que é válido, o que vai ser pontuado, porque uma vez que você é claro nisso, a inteligência artificial tem robustez suficiente para identificar nas frases e nos parágrafos se o que está sendo dito está alinhado com a sua expectativa enquanto na correção, né? Enquanto docente corrigindo aqui. Logicamente que você vai receber e avaliar, quer dizer, você vai verificar se está coerente aquilo lá. Então, a dimensão da Unesco aqui é a gestão e administração. Mostra como a IA otimiza processos administrativos para que o professor possa focar na sua função pedagógica central, que é produzir feedbacks adequados, alinhados e personalizados para cada um dos alunos. Agora, se você tem 4 turmas, 30 alunos por turma e está pedindo trabalhos grandes, como é que você vai ter esse nível de detalhe? Né? Você cansa, você tem outras limitações. Então, demonstra aqui a arte do prompt, que a qualidade do feedback depende diretamente de quão estruturados estão os critérios de prompt para avaliação. Então, você não vai dizer, Gemini, avalie essa prova para mim. Ele vai fazer qualquer coisa. Você não está montando num cavalo a pelo. Você está montando num cavalo manso e arriado. E você vai produzir o resultado que você quer. Então, um exemplo prático aqui. Vamos colocar aqui a percepção, valor percebido pelo docente. A democratização do feedback de qualidade.
todos os estudantes passam a receber relatórios detalhados e personalizados do professor, independente do tamanho da turma, servindo como um poderoso estímulo ao aprendizado e ao desenvolvimento acadêmico. Então, a IA vai fazer com que eu não trabalhe? Não. Muito provavelmente, ela vai fazer com que eu trabalhe mais. Só que eu vou trabalhar com muito mais qualidade. Porque eu vou ter celeridade na parte chata e vou ter precisão na parte técnica, né? Da minha atuação como docente. Então, aqui tem um modelo de prompt. Atue como assistente de avaliação para a disciplina e o nome da disciplina. Analise este trabalho, as respostas, esse projeto, o que for, né? Considerando rigorosamente estes critérios. E aí você vai dizer quais são os critérios. Então, é critério que o texto esteja gramaticalmente correto. É critério que o texto tenha uma estrutura compatível com um método científico. É critério, e aí você vai especificando os critérios. Então, se é um trabalho sobre fertilidade de solo, eu gostaria de considerar estes aspectos como aspectos centrais dentro das respostas dos alunos. Você vai colocar os critérios. A questão abordada a questão abordava com os textos e objetivos da questão, aí você vai dizer qual que era o propósito, né? O objetivo do trabalho. Forneça a nota, e você vai dizer se é de 0 a 100, de 0 a 10, onde 0 não atendeu nada, 10 atendeu 100% todos os critérios, né? Você justifique, então você vai pedir para que essa nota seja dada e justificada, que apresente os pontos fortes específicos da resposta, as áreas que necessitam melhoria e as sugestões concretas para aprofundamento. Use um tom educado, construtivo e estimulante ao aprendizado. Então, principalmente quando você dá feedback para alguém, se você usa uma linguagem construtiva, é mais provável que o impacto do seu feedback ele atinja o objetivo, que é melhorar, permitir que o indivíduo progrida. Agora, fazer um feedback que não seja construtivo, para trazer alguém para baixo, aí, do ponto de vista pedagógico, é antipedagógico, né? Então, você não potencializa o indivíduo. Então, está claro essa questão da democratização aqui? Né? Eu faço isso nas disciplinas. Eu vou mostrar uma disciplina aqui para vocês. Vou mostrar um feedback aqui. Vou entrar na disciplina do semestre anterior, porque nessa eu não fiz, ainda não tive a primeira avaliação. Vou pegar aqui, empreendedorismo do semestre passado. Vou vir aqui, vou pegar aqui na primeira avaliação. Então, aqui estou avisando quando que é, o que o aluno tem que entregar e tal. Logicamente que eu tenho vários outros documentos informativos que são acessório ao meu prompt, né? Então, eu vou ver todos os envios. Vou procurar um aluno aqui de nota boa aqui. Vamos ver um. Aqui, vamos pegar esse aqui, Então, aqui está o documento que ele entregou. Eu baixei o documento para poder entregar esse documento para a IA. Logicamente que eu fiz o prompt antes, entreguei todas as informações, e aí a IA me deu a nota do aluno, eu verifiquei, está correto? Tá. Aí coloquei o relatório de avaliação do aluno. Então, pontos fortes, né? O escopo e completude do projeto. O trabalho é excepcionalmente completo, indo além do solicitado. Além de entregar o Canvas e a análise SWOT, o discente desenvolveu um conceito de marca Palmeira Doce, um plano visual para um rótulo e, novamente, um detalhamento de um plano de teste de mercado, que é um MVP. E aí segue toda a descrição. Né? Então, vamos lá aqui.
aprofundamento, fraquezas e ameaças. Então, a sessão de discussão do SWOT foca bem nas recomendações, poderia ser ainda mais robusta se detalhasse um pouco mais os planos de contingência para ameaças identificadas. Então, ele identificou ameaças, mas não disse como que agiria em relação às ameaças. E aí vem uma síntese geral e a nota do aluno. E isso aqui vai salvar e notificar o aluno. Então, ele já chega no e-mail dele, a nota atrelada a um feedback. E isso é extremamente interessante. Se você sair e perguntar para os alunos na universidade, quando você recebeu a sua nota, veio um feedback junto? Quantos vão dizer que sim? Faça essa pergunta. Né? Tá? Então, essa é a segunda. Tem dezenas e dezenas de aplicação. Vamos ver a terceira aqui. Potencialidades ou potencialização do pós-aula. Esse eu acho que está mais explícito, né? O pós-aula seria o quê? A gente produzir a partir desta gravação, que neste caso é uma gravação de vídeo. Então, eu poderia apresentar esse vídeo lá no notebook LM? Poderia. Só que um vídeo ele é maior em termos de memória. Então, o que eu faço? Eu pego este vídeo aqui do Google Meet, converto para MP3. Eu fico só com o áudio dele e levo o áudio para o notebook LM. Quando eu estou em sala de aula, eu coloco o meu celular para gravar a aula. Então, se você estivesse fazendo uma reunião que precisasse ter uma ata, grava a reunião e depois você pega essa gravação, leva para o notebook LM, que você vai produzir lá o seu relatório de toda aquela gravação, um guia de estudo, você vai fazer mapa mental, você vai fazer podcast, você vai fazer apresentações, que foi como aquela que eu usei no início dessa aula de hoje. Então, o notebook LM possui ferramentas integradas que convertem automaticamente materiais estáticos, como PDF, slides, áudios, anotações, em recursos interativos personalizados sem a necessidade de prompts complexos. Lá no notebook LM, você consegue, através desse guia chamado de Studio, que é essa área aqui, produzir aqui os materiais, né, os relatórios, documento, resumo, guia de estudo, né, perguntas frequentes, linha do tempo, mapa mental, o podcast e o videocast, né, que na verdade aqui seria uma apresentação. Então, de um mesmo material, você poderia produzir abordagens e uma forma diversificada de produção de material para isso. E como que isso se materializa? Deixa eu voltar aqui na disciplina. Deixa eu voltar para uma disciplina de agora. Pegar aqui metodologia científica. Vamos pegar aqui, aula 2. Então, nessa aula 2, foi produzido um podcast de 7 minutos que resume todo o conteúdo que foi tratado na aula. E esse podcast foi feito a partir da fala durante a aula. Tá? Aí tem um resumo de toda a aula e um guia de estudo com perguntas, com glossário, né, com perguntas e respostas, com questões de aprofundamento sobre o tema. Então, você consegue, de um único momento presencial, produzir uma infinidade de oportunidades de estudo, de complementação e revisão para o aluno, que aí ele só não vai aprender se ele não quiser, se ele estiver disposto a não aprender. Falar, olha, não quero. Então, isso aí a gente não pode mudar, né? Mas a gente pode, pelo menos, disponibilizar, criar, mostrar entusiasmo e criar essa oportunidade. Então, isso é uma outra abordagem, deixa eu ver aqui, né? Da onde a gente estava aqui na... Então, vamos lá. O que a Unesco diz? Dimensão, pedagogia com IA. Exemplificando como a tecnologia pode personalizar o trabalho de aprendizado, mantendo o professor como mediador central.
Então, esta produção da gravação de aula, por exemplo, ela vai reter aquelas falas de improviso, as perguntas dos alunos, às vezes aquele raciocínio que você nem tinha planejado quando preparou a aula e na hora que você explicou foi possível estruturar, né? Um momento inspiracional, isso tudo fica captado e transformado num material onde você não perde mais. Eficiência sem complexidade demonstra que nem sempre precisamos dominar o quê? Prompts avançados. Algumas ferramentas oferecem soluções prontas e eficazes, como o Notebook LM. Vamos lá. O exemplo prático que eu estava mostrando, né? Deixa eu ver aqui. O valor percebido pelo docente, multiplicidade de recursos pedagógicos. Então, com o mínimo de esforço, quer dizer, com um único momento, o momento presencial em sala de aula, você produz uma grande quantidade de múltiplos formatos de apoio ao estudo, aumentando significativamente as oportunidades de aprendizagem. Imagina fazer o podcast na unha, montar roteiro, montar texto, gravar, melhorar a qualidade de áudio, publicar isso daí em plataforma específica, né? Produzir glossário de termos, produzir perguntas e respostas. Você ficaria 3 dias. Isso com bastante habilidade. Para implementar isso, você consegue fazer isso hoje com menos tempo, com muito menos tempo, né? A Edilane perguntou o quê? Deixa eu ver o texto. A gente já vai olhar, tá, Edilane? Mais no final, tá bom? É para estar lá. A não sei que você tenha sido vinculada depois que eu exportei os alunos para lá. Mas a gente checa, tá? Então, vamos ver aqui. Precisa de prompt? Não precisa. Mas, se você quiser interagir com o seu material, você pode escrever um prompt central aqui e aí conversar, fazer perguntas e explorar outras questões. Então, é possível interagir usando prompt com os materiais dentro do Notebook LM? Tá? Mas para essas ferramentas que eu mostrei, elas já estão automatizadas ali. Agora vem a análise de engajamento discente. Isso aqui seria, por exemplo, a frequência, né? Por exemplo, se os alunos estão acessando o ambiente virtual. Então, no sábado, a minha aula começa às 8 horas. Eu sentei aqui no escritório, acho que 7 da manhã, 10 para 7 da manhã. Fui lá na minha página do AVA. Então, deixa eu abrir o AVA aqui. Vim aqui em relatório, participantes. E aí, aqui em participantes, o AVA me mostra os últimos acessos de todo mundo, né? Quando que acessou, quando que não acessou. Fiz imprimi um PDF da página, peguei esse resultado, levei para o Gemini, pedi uma análise do engajamento, da participação dos alunos, quem não tinha acessado, quem acessou, quanto tempo faz que acessou. Aí ele fez toda uma análise, uma estatística descritiva. Eu peguei a estatística descritiva, levei para o Notebook LM e pedi para que fosse gerado, então, um vídeo para que eu pudesse apresentar esse conteúdo de uma forma construtiva para os alunos, tal, para dar um puxãozinho de orelha e tentar trazer o pessoal para chamando a responsabilidade. E aí o vídeo que foi produzido foi esse aqui. Vou mostrar para vocês um trecho desse vídeo. Deixa eu pegar aqui, cadê ele? Eu acho que esse eu não publiquei aqui no... Essa é a parte 2, a palestra. Esse eu não publiquei, ele vai estar no... Vou mostrar ele direto do notebook aqui. Só que antes de começar... Espera aí. Eu vou ter que compartilhar a tela de uma forma diferente, senão o áudio não aparece para vocês. Eu vou trocar aqui a forma de compartilhamento.
Estamos aqui. Ok. E aí, pessoal? Olha, o professor Guilherme Benco preparou uma coisa bem especial pra gente hoje. E sabe, ciência, no fundo, é análise de dados, né? Então a gente vai mergulhar de cabeça num caso de estudo incrível que mostra como usar dados para motivar de verdade, para gerar ação. Vamos começar com o conceito principal, que é genial. A ideia aqui é não tratar os dados como um relatório chato, frio, sabe? Mas sim como um espelho. Isso mesmo, um espelho. Um que mostra a realidade da turma para a própria turma. De um jeito que, bom, que não dá para ignorar. E olha a sacada para começar essa análise. Uma pergunta direta, super poderosa, que coloca todo mundo na mesma página. Porque afinal, todo mundo entende o que é produtividade, né? Essa pergunta é o gancho perfeito. Ela já prepara o clima para o que vem pela frente. Certo? Agora vamos para o primeiro passo, que é basicamente mostrar a realidade. De um jeito bem visual, bem claro, sem enrolação, sabe? É o retrato da situação, preto no branco. E a primeira imagem já diz tudo, né? Direto ao ponto. 2 barras, uma bem maior que a outra. Na hora, a gente já saca. Ok, existem 2 grupos bem diferentes aqui nessa turma. Então, aquela impressão visual do gráfico de barras, agora ela ganha números. E os números são claros, 60% contra 40%. É aqui que o tamanho do desafio começa a ficar bem nítido. E aí, o foco fecha, em um único número, 40%. Tira tudo da tela, deixa só ele. Para quê? Para que todo mundo olhe para ele. Para que a magnitude do problema fique ali, no centro das atenções. Não tem como fugir, o número está ali, falando por si só. Ok, e agora? Agora vem o pulo do gato. É aqui que a história vira. A gente sai dos números frios, da estatística, e começa a falar de gente, do impacto real, humano, que está por trás daquele número. E olha que genial essa forma de humanizar os dados. A gente para de falar 40%. Agora são 12 colegas. Colegas que talvez estejam perdendo oportunidades. E os 60%? Virão 18 pessoas construindo o futuro. De repente, a estatística tem nome, tem rosto, tem uma história. Beleza. Agora a gente entra na... Bom, então, esse trechinho, ele mostra como você pode partir de uma simples constatação de frequência no AVA e chamar a atenção e a responsabilidade dos alunos para a frequência daquele ambiente, né? Pode falar, quem levantou a mão. Professor, só uma dúvida. Quanto ao tempo de vídeo, o senhor consegue já editar isso? Eu quero um vídeo de 3, 5, 10, 15 minutos. Como é que funciona? Olha, eu já, dependendo da quantidade de material, eu já vi vídeo até de 21 minutos. Tá? Certo, Hoje eu mas gerei um de 21. Talvez, se você pedir na instrução, falar, eu preciso de um vídeo com, sei lá, com 30 minutos, talvez você consiga modular. Eu não testei isso ainda. Tá? ótimo. A dúvida Mas era essa. eu acho que é possível. Tá? Tranquilo, Felipe, obrigado. pode falar. Professor, eu estava utilizando aquele para fazer o podcast, e aí eu tentei, no caso, colocar tempo, e ele não conseguia. Pedia para reduzir o tempo, fazer o podcast em determinado tempo, sempre ele que define o que está sendo abordado. Na verdade, sim, a gente bota os conteúdos, ele vai virar podcast no conteúdo. Mas eu não consegui definir o tempo, e toda vez que a gente manda gerar novamente, ele vai alterando, né? Palavras, tempo, mas não... Isso. Mas aí é o seguinte, essa ferramenta ela está sendo aprimorada continuamente. Então, pode ser que numa semana não seja possível e na outra sim, tá? Então, você tem que testar. No começo, ela só fazia vídeo em inglês. Depois, mesmo só fazendo vídeo em inglês, se a gente pedisse em português, às vezes ela fazia. Agora, eu posso configurar aqui as respostas de saída em configurações para o português e ela me faz o vídeo em português. Então, assim, hoje ela gerou um vídeo de 21 minutos, né? E eu achei que ela não fosse passar de 15, sabe? Então, assim, já ficou bastante, né? Então, dá para... Tem que ir testando, né? O limite de como a ferramenta está. Então, aqui eu estou falando de um engajamento. Então, muitas vezes, vale a pena, quer dizer, do ponto de vista pedagógico,
vale a pena você chamar atenção para esse aspecto. Então, vejam só, para fazer esse engajamento, eu fui no AVA, gerei um PDF, fui numa LLM, usei o Gemini, depois fui no notebook LM, produzi o vídeo, aí subi o vídeo para o YouTube e apresentei em sala de aula. Então, você vê quantas tecnologias a gente integra, né, para uma determinada finalidade. Então, a identificação precoce de padrões que indicam risco de evasão ou de baixo desempenho, permitindo intervenções pedagógicas proativas. Personalização baseada em dados, a compreensão dos diferentes perfis de engajamento. Quer dizer, quem somos nós? Tem gente aqui que toda semana acessa, tem gente que só acessou uma vez e tem gente que nunca acessou. Eu preciso saber quem é quem, né? Até para eu poder abordar essas pessoas. E evidências para decisões pedagógicas, transformando dados em insights acionáveis para a melhoria contínua da prática docente. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte ponto. É competência do docente tentar trazer os alunos para dentro da aula, para dentro, para entender a importância daquele conteúdo. Não é a minha obrigação chegar lá, transferir ou apresentar um nível de conhecimento, ir embora e cada um que se vire. Né? Essa questão, falar, mas na universidade já é assim, quer dizer, cada um cuida de si. Será? Será que esse é o papel do docente? Né? Do ponto de vista pedagógico, não. Até que você reconheça, ou até que o seu aluno assuma, fala, olha, eu não quero isso para mim. Então, não perca tempo aqui comigo. Né? Vai fazer outra coisa. Mas ali, quem está ali, você está partindo do princípio, né, que está vendo valor em dedicar aquele tempo para aquele processo. Bom, aí agora, a dimensão de compreensão da IA aqui está em conexão com o momento 1, né? Então, exemplifica como dados podem ser transformados em conhecimento pedagógico e útil, e o prompt é a capacidade de extrair insights desses dados. Então, qual que é a percepção de valor para nós? Visão 360 graus da turma em tempo real, substituindo intuições por dados concretos e permitindo intervenções pedagógicas assertivas e personalizadas. Então, está aqui um modelo de prompt análise, ou analise esses dados de participação no AVA da disciplina X, insere os dados, né, com acesso, tempo, interações, identifique padrões de engajamento, estudantes que podem estar em risco e sugira estratégias específicas para cada perfil identificado. Considere que a turma é de um contexto, aí você fala qual é o contexto, estamos no semestre e tal, né? Em que fase? No meio, no início do semestre, assim por diante. E agora, o quinto uso seria o uso de agentes de IA para a implementação de soluções disciplinares. Este ponto aqui, ele traz o seguinte aspecto. Até agora, a nossa relação com as LLMs estava numa dimensão pergunta e resposta, e às vezes um pouquinho de análise, com base nos materiais que entregávamos. No entanto, este uso a gente chama, ou que poderia classificar, como usar a IA como uma assistente de inteligência artificial. Agora, quando a gente fala de agentes de IA, a gente vai entregar prompts mais complexos para a inteligência artificial, para que ela não se limite a uma questão de perguntas e respostas. Então, a gente poderia fazer uma estruturação progressiva de trabalhos complexos. Por exemplo, a criação de agentes especializados que guiam os estudantes através de processos estruturados para desenvolver projetos disciplinares complexos, transformando ideias fragmentadas, o que a gente chama de brainstorming, em trabalhos organizados e abrangentes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês.
Então, a integração automática de ferramentas e metodologias. Então, vamos pensar o seguinte. Vou dar um exemplo que eu tenho usado na minha disciplina de empreendedorismo. Os agentes que eu estou construindo lá, eles conectam diferentes protocolos de trabalho, chamado de frameworks, né? Que seriam uma estrutura pré-concebida metodológica. São frameworks e métodos para montar um plano de negócio. Na verdade, não é um plano ainda, é um modelo, chamado de modelo Canvas, e fazer uma análise SWOT, que é uma análise clássica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do nosso negócio. Então, são elementos que têm muitas informações e muitas perguntas precisam ser respondidas sobre um negócio para que você consiga estruturar o seu Canvas, estruturar a sua análise SWOT. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho construído na disciplina agentes, quer dizer, eu codifico um prompt complexo que vai interagir com o aluno e vai pedir para ele começar a apresentar e fazer perguntas sobre o modelo de negócio que ele intenciona fazer, e ele vai respondendo. Então, em sala de aula, eu mostro como é que a gente vai conduzir essa dinâmica, eu peço para eles escreverem tudo que vier à cabeça sobre o modelo de negócio deles, e aí depois que você tiver tudo aquilo escrito, desorganizado, com várias informações diferentes, aí nós vamos entregar isso para a IA. E aí, de uma forma integrada, ela vai compilar, vai pegar todo esse material e vai gerar produtos finais coesos, né, que seriam difíceis de coordenar manualmente. Então, quer dizer, o aluno ficaria quase que o semestre inteiro para estruturar de uma forma razoavelmente bem isso. Mas, se ele tem uma assistência de um agente de IA voltado para isso, eu direciono, eu coloco esse aluno diante do computador, diante da IA, com uma capacidade pré-configurada específica, para que ela pergunte para ele as coisas sobre as quais ele precisa pensar. E se eu não fizesse isso, ele não pensaria. E chegaria no final do semestre, ele ia pedir para a IA, faz isso para mim, ela ia fazer qualquer coisa, ele ia entregar, e eu ia ficar entre a cruz e a espada, com um trabalho mal feito na mão. Naquela situação, reprovo todo mundo, passa todo mundo, quer dizer, ninguém assumiu a responsabilidade que tinha que assumir. Então, o que eu vou fazer? Quer usar IA? Então, eu vou ensinar a usar. Você vai usar esse agente aqui. Esse agente está configurado dentro da configuração, dentro do que a gente espera da teoria prevista para a disciplina. E aí ela vai ser o mentor que vai instigar o aluno a pensar sobre as coisas que ele está fazendo na disciplina. Então, é um andaime pedagógico inteligente. Por quê? Ele funciona como um agente avançado, oferecendo suporte estruturado, que é gradualmente removido à medida em que o estudante desenvolve a autonomia do processo. Então, o que eu tenho percebido? Que, à medida em que eles começam a usar isso, eles vão assumindo, eles vão compreendendo o que é que está sendo construído e começam a pensar automaticamente sobre o processo. E isso é um ganho do ponto de vista pedagógico. Então, qual é a dimensão da Unesco? Pedagogia com IA. Representa a aplicação mais sofisticada da IA como extensão de metodologia pedagógica do professor, criando experiências de aprendizagem estruturadas e personalizadas. Não só personalizadas por turma, mas personalizadas para o conteúdo, para o tipo de abordagem e para o tipo de produto que a gente quer produzir. Então, só que ela requer um domínio avançado de prompting para criar agentes que implementam metodologias específicas de cada disciplina com precisão e pedagogia. E aí, neste assunto em particular, turma, existe um conjunto de competências, de habilidades, de conceitos que precisam ser aprendidos para você conseguir
criar esse nível de complexidade em prompts. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é um mecanismo probabilístico de produção de texto. Os textos que ela produz não são feitos com consciência. Aquilo é uma probabilidade matemática. Então, quem vai validar aquilo sou eu. Mas, se eu quero fazer prompts com uma capacidade assertiva e específica, eu preciso ser capaz de tornar as LLMs, que são probabilísticas, em um mecanismo mais determinístico. E, para isso, existe ciência. Né? E, para isso, muito provavelmente, a gente vai propor ao mestrado uma disciplina específica para o desenvolvimento e o estudo dessas habilidades. Tá? Isso já está em fase de construção. Tá? Então, vamos lá. O exemplo prático, eu dei o exemplo da questão da disciplina da análise SWOT. Né? Então, eu poderia... Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver onde está. Às vezes me dá um branco onde que eu estou aqui. Deixa eu ir lá na disciplina de empreendedorismo. Acho que na aula 4. Está aqui. Aqui. Inicie seu plano. Deixa eu ver o que está aqui. Está aqui. Esse prompt, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver se está aqui. Então, aqui eu estou explicando o modelo de negócio, como é que vai ser feito. Tudo que precisa ser respondido. Não, o prompt não está aqui. Vou pegar esse prompt de cá. Espera aí. Está aqui. Empreendedor. Eita, nós. Empreendedorismo. Deixa eu ver onde que está aqui. Ela. Aqui, ó. Prompt. Então, esse aqui, ó, modelo de prompt para elaboração. É isso mesmo. Então, aqui está todo o prompt que vai fazer a IA percorrer por toda a teoria necessária, interagindo com o aluno, para que ele instrua e produza a sua primeira metade do curso, porque a segunda metade é complementar o plano de negócio. Então, eu tenho que elaborar essa... Aí você vê que o prompt é muito mais complexo, né? Muito maior do que aquilo. Então, o valor percebido. Transformação de ideias em produtos acadêmicos estruturados. Os estudantes recebem orientação sistemática de como converter pensamentos dispersos em trabalhos organizados e completos, garantindo que todos os componentes essenciais sejam abordados de forma integrada e profissional. Então, você está dando uma ferramenta para o sujeito ser guiado e começar a ter um referencial compatível com a sua expectativa no que tange a teoria dentro daquela área. Porque se você deixasse cada um seguir o caminho por si, você concorda que você teria uma grande variedade de qualidade e de profundidade de abordagens? Então, você não produziria, você não teria como
permitir que todo mundo enxergasse todos os aspectos que são necessários para fazer aquele trabalho. Então, uma sugestão aqui, ó, de prompt. Crie um agente especializado em, aí você vai dizer qual é a disciplina, que orientará os estudantes no desenvolvimento do quê? De qual trabalho específico? O agente deve conduzir o aluno através de perguntas estruturadas sobre, aí você vai dizer, tudo que compõe o trabalho. Implementar as metodologias, aí você vai dizer quais são os frameworks, né? Os modelos de trabalho que você quer produzir, integrar os resultados de forma coesa e gerar um documento final organizado contendo a estrutura desejada. Então, esse aqui é só um primeiro aspecto. Você pode escrever isso daqui pedindo para o seu Gemini ele atuar como um engenheiro de prompt e, a partir dessa primeira instrução, ele ir te fornecendo perguntas ou induzindo você a entregar informações que vão melhorar a construção do seu prompt final. E é uma questão que você vai desenvolvendo essas habilidades, né? Mantenha tom pedagógico e forneça feedback construtivo em cada etapa. Então, esse seria a quinta, né? Então, como mensagem de encerramento, né, a jornada da IA na educação, ela não é sobre substituir o professor, mas é sobre amplificar a sua capacidade e transformar as vidas através de conhecimento. Cada ferramenta que vimos hoje é um convite para descobrir o prazer de ensinar, mas, antes de tudo, o prazer de estudar. Isso vicia, porque a tua capacidade de prospecção de informações foi amplificada. Né? Eu fico pensando hoje, se eu estivesse entrando na graduação hoje, eu acho que eu ia surtar. Com mais tempo para o que realmente importa, que é o quê? A conexão humana e o crescimento intelectual dos nossos estudantes. Então, eu acho que, com esta apresentação, uma professora pediu a palavra e falou, olha, Guilherme, você tocou em vários aspectos durante a apresentação que eram objeções que eu tinha quanto ao uso de IA na docência, no ensino. E realmente eu fui muito impactada, muito tocada. Eu fiquei feliz por isso. E aí, como encerramento, eu produzi esse vídeo 2, que eu vou passar aqui para vocês, que é a conclusão, quer dizer, o amarrio dessa segunda parte que eu apresentei para vocês, mas dita pela IA, né? Para aquele que quer se lembrar desse segundo momento que a gente está assistindo agora. Então, deixa eu só compartilhar diferente aqui a tela de novo. Espera aí, que você não está... Eita, nós. Espera aí. O duro é que eu não sei quem está comigo, né? Vamos lá. Eu. Todo mundo aqui, professor Guerreiro. Então, vou soltar aqui, ó. Vamos mergulhar nos pontos mais importantes da segunda parte da palestra do professor Benko. O foco aqui é bem prático. Como a inteligência artificial pode de fato se tornar uma grande aliada no dia a dia de quem ensina. Para quem assistiu a palestra que ia dar uma refrescada na memória, o próprio professor pediu para a gente elaborar essa apresentação curtinha sobre o que ele mostrou. Bom, é claro que não tem tudo o que ele falou, mas com certeza vai ajudar a gente a lembrar de boa parte das ideias principais. Então, vamos lá! Antes de sair usando qualquer ferramenta, o professor Benko bateu numa tecla que é, assim, a fundação de tudo. Se a gente não dominar isso aqui, todo o potencial da IA fica meio limitado. Estamos falando da tal arte do prompt. Mas o que é essa tal de arte do prompting? Pensa que é como saber conversar com a IA. É a habilidade de dar as instruções certas, os comandos mais claros para que a tecnologia entregue exatamente o que a gente precisa e com qualidade, né?
Para qualquer educador, esse é o primeiro passo. E a estrutura de um bom comando, de um bom prompt, é até que simples, mas muito poderosa. Tem 4 pilares. Primeiro, a persona. Quem a IA deve ser? Por exemplo, haja como um especialista em design de cursos. Segundo, a tarefa. O que ela tem que fazer, tipo, crie um módulo de curso. Terceiro, o contexto. As informações de bastidores, como o perfil da turma, os desafios. E por último, o formato. Como a gente quer receber essa resposta? Se é numa tabela, numa lista. Dominar isso aqui muda o jogo completamente. Ok, com essa base sobre prompts na cabeça, vamos ver a primeira aplicação prática. Como a IA pode otimizar aquelas tarefas que são o coração do trabalho de um professor. E a primeira grande área de impacto é no planejamento de cursos. E o que a IA consegue fazer aqui é realmente impressionante. Olha só esse número. O professor Benko estima que dá para economizar de 60% a 70% do tempo gasto nessa tarefa. Mas sabe, não é só sobre ser mais rápido. A qualidade do resultado final costuma ser melhor, porque a IA consegue cruzar dados, ver tendências de mercado e trazer pesquisas novas de um jeito que manualmente daria um trabalho gigantesco. O segundo uso prático mexe num dos maiores desafios da docência, a avaliação. Aqui, a IA entra como uma baita assistente, sabe? Liberando o professor para focar no que mais importa, que é a parte pedagógica. E aqui a gente entra num ponto ético que é fundamental. Usar a IA para ajudar na correção traz um benefício enorme. Garante equidade e consistência. A ferramenta vai aplicar os mesmíssimos critérios para todo mundo, sem exceção. Isso ajuda a eliminar qualquer viés inconsciente e torna o processo de avaliação muito mais justo. O contraste fica muito claro quando a gente compara. O feedback manual, principalmente com turmas grandes, pode acabar sendo mais geral, lento e às vezes até inconsistente. Já com a ajuda da IA, ele se torna detalhado, imediato e padronizado. Na prática, isso democratiza o acesso ao feedback de qualidade, garantindo que cada estudante receba uma análise aprofundada, uma coisa que, em larga escala, era quase impossível antes. Beleza! Depois de ver como otimizar as tarefas do professor, a palestra deu um passo além. O foco agora muda para as ferramentas que melhoram diretamente a jornada de quem está aprendendo. Uma aplicação que ele mostrou e que é fantástica é o suporte pós-aula, usando uma ferramenta chamada Notebook LM. A ideia é bem simples, transformar o material da aula em vários recursos de estudo, de forma quase automática. E funciona de um jeito muito fácil. O professor joga lá os materiais da aula, pode ser PDF, áudio, o que for. A ferramenta lê e processa tudo aquilo. E a partir daí, ela gera sozinha guias de estudo, resumos em áudio e até uma lista de perguntas frequentes. É um jeito de multiplicar os recursos de aprendizagem sem ter que multiplicar o trabalho. Outro desafio clássico do professor, né? Como saber quem está realmente engajado na turma? Quem está ficando para trás? A nossa intuição ajuda muito, mas ter dados para confirmar isso, isso muda o jogo. A IA consegue pegar os dados do ambiente de aprendizagem e gerar análises que mostram o nível de engajamento da turma. Ela consegue identificar grupos que talvez precisem de uma atenção a mais. Basicamente, transforma um monte de dados soltos em inteligência pedagógica. E o grande poder disso está na ação que vem depois. Com essas informações na mão, fica muito mais fácil intervir de forma proativa, sabe? Antes que o problema cresça. Permite personalizar o ensino para cada grupo e tomar decisões com base em evidências, não só no feeling. Agora, a gente chega na parte mais avançada que a palestra abordou, algo que o professor Benko chama de salto pedagógico, o uso de agentes de IA. O ponto-chave aqui é que um agente é muito mais que um chatbot. Ele é um assistente especializado, desenhado para guiar o estudante passo a passo num projeto complexo. Ele funciona como um andaime inteligente, que dá aquela estrutura e suporte no começo e aos poucos vai sendo retirado conforme o aluno vai ganhando mais autonomia. O exemplo que ele deu foi de um agente para uma matéria de empreendedorismo. Ele guia o estudante desde a primeira faísca da ideia, ajuda a criar um modelo Canvas, a fazer análise SWOT e vai acompanhando até a entrega de um plano de negócios completo. Ele basicamente estrutura o raciocínio do aluno, ajudando a transformar uma ideia abstrata num projeto concreto. No final das contas, a mensagem principal da palestra é muito clara. A nossa relação com a IA na educação não precisa ser de medo, e sim de uma aliança. Uma aliança estratégica e, principalmente, positiva. E acho que nada resume melhor essa ideia do que as próprias palavras do professor Benko. A jornada da IA na educação não é sobre substituir o professor, mas sobre amplificar sua capacidade de transformar vidas através do conhecimento.
a tecnologia como um amplificador do nosso potencial. E, pensando bem, este resumo que acabamos de ver foi ele mesmo um ótimo exemplo de uma interação proativa e positiva entre uma inteligência artificial e um professor. A gente deseja muito sucesso na jornada de cada um com a IA. Bueno, agora eu gostaria de ouvi-lo. O que vocês, como é que vocês receberam essas informações? Deu 4 horas, eu queria acabar até as 4 horas, né? Essa fala. E eu acho que foi possível apresentar bastante coisa, então eu queria ouvi-los. Professor, lembro que na matéria do semestre passado, ensinou também a produzir um prompt a partir da IA. A própria IA produziu um prompt para a gente. A gente jogava algumas ideias assim, meio desarrumadas e pedia para ela fazer esse prompt. Depois a gente pedia para ela executar. Sim, essa é uma alternativa bastante interessante, né? Porque aí você explora todo o conhecimento e habilidade que a própria IA tem sobre a engenharia de prompt para ela auxiliar na construção do prompt que você está desenvolvendo, né? Isso aí, Daniela. Mais alguém? Já que ninguém mais vai falar, eu vou falar então. Professor, assim, toda aula do senhor, o senhor traz uma coisa nova e eu acho muito interessante. Inclusive, tenho utilizado as metodologias com alguns alunos, né, com meus alunos na Uniteams, e assim tem se tornado um diferencial. Eu sempre gostei muito dessa área de inteligência artificial e tecnologias, né? Mas assim, é muita informação. Então, assim, a gente vai absorvendo hoje um pouquinho, amanhã a gente vai absorver outra mais um pouco, o senhor traz uma novidade, aí o professor traz outra, porque assim, informação, conteúdo de IA e plataformas hoje na internet você encontra de rodo, né? Skills você encontra lá. Então, assim, eu achei muito interessante a aula, foi engrandecedora. Eu já levei para os alunos a questão do podcast, por uma questão de atividades complementares, todos tinham muita dúvida, então eu gerei um resumo e todos adoraram, foi um diferencial. Depois dessa aula, eu já tive outras ideias para estar implementando essas coisas que o senhor já trouxe hoje. Então, assim, eu acho que ótimo, achei ótima a aula, e a respeito do que o senhor falou da disciplina que vocês estão estudando, é uma coisa também muito interessante. Eu acho que agrega para todo mundo. Que bom, obrigado, Felipe. Fico feliz. Nada. Esse é o propósito. Bom, professor, assim, o que eu acho interessante pra caramba no aspecto aula e docência, mas eu acho que já tem um algo a mais aí que é para a vida profissional. Então, pode auxiliar, assim, um vídeo rápido, pode auxiliar aí um podcast, pode auxiliar mais informações da ferramenta. Então, eu estou vendo isso também como um ponto válido, porque muitas vezes você precisa mandar uma apresentação ou para um cliente, ou para um parceiro, ou para alguém, e hoje a plataforma está me auxiliando bastante. Eu até compartilhei ela com a minha esposa. Ela precisava transcrever um áudio, então ela ficava ouvindo esse áudio, transcrevia, aquela coisa toda. Jogou no notebook LM, ele trouxe e ficou só na parte de edição e correção. Então antecipou aí 4, 5 horas de trabalho. Então, assim, eu acho que está válido por isso. Eu estou assimilando tanto aqui na disciplina quanto na minha vida profissional. Que bom, beleza, obrigado, fico feliz. É isso aí. Mais alguém? Então, gente, quando a gente fala de estágio docência, né, no estágio docência 1, a gente detalha os aspectos de construção de ambientes virtuais, configurações, traz até elementos de IA para auxiliar em alguns aspectos. No estágio docência 2, o foco está em você ter tempo e a possibilidade de interagir com seu orientador e vivenciar as questões relacionadas ao trabalho do docente. Mas esses momentos que a gente tem agendado, a ideia é exatamente essa: é compartilhar
uma perspectiva de ação, que no caso eu estou trazendo a minha, para se somar com a experiência que cada um tem, né, com a experiência dos outros professores, para que você construa bagagem, né, e tenha condição de dar, de ter lastro de conhecimento para, na condição de se tornar professor, pesquisador, né, você conseguir implementar essas ferramentas, e isso te traz ganhos, e até usá-las também em outras demandas, em outras vertentes profissionais. Eu tenho certeza que o que a gente está vendo aqui são tecnologias de base que se aplicam a qualquer dimensão do conhecimento humano, né? Então, eu acho que esse é o grande papel. E mais do que estamos continuamente conectados, assim, com aulas seguidas, porque o propósito de estágio de docência 2 não é esse, é a gente fazer dos nossos momentos presenciais, aqui síncronos, né, é uma presencialidade síncrona, né, mas não local. De um momento de proveitoso, tá? Então, eu agradeço vocês, mais uma vez, terem vindo, tá, para a aula de hoje. A gente está aí com 18 pessoas, acho que na aula passada foi 19. Eu acho que assim, é possível falar assim, acho que todo mundo reconhece, né, os benefícios que a gente tem das informações que a gente compartilha aqui. Tá? E vamos até o próximo encontro. Tá? Eu estou ansioso para ouvir de vocês como é que vocês estão interagindo, atuando, quais experiências vocês estão vivendo com os seus orientadores. Isso vocês vão relatar para mim, tá? Num relatório próximo, tá bom? Desejo boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vou parar a gravação.